Olá, olá, caríssimo aluno, caríssima aluna, meu nome é Arthur Trigueiros, eu sou professor da Rede LFG, da matéria com maior ênfase no exame de ordem, que é Ética Profissional, tá certo? Eu costumo dizer na nossa primeira aula que eu tenho a grata missão de trabalhar com a matéria mais relevante da prova. E por quê? Menor conteúdo e, por outro lado, menor complexidade jurídica. Menor conteúdo, menor complexidade jurídica. Isso favorece a você a possibilidade de gabaritar a ética profissional. E a minha missão aqui é exatamente fazer de tudo para que você arrebente na prova da OAB. Iniciando aqui o nosso primeiro grande tema de ética profissional é o das, tá ali atrás, atividades de advocacia. Vamos começar então com esse grande assunto das chamadas atividades de advocacia. Veja na tela comigo. Vamos lá. Atividades de advocacia, parte 1, porque a nossa próxima aula vai também tratar desse mesmo assunto. Previsão legal. Onde é que se encontra a base normativa desse assunto que nós vamos trabalhar? Primeiro, logo no artigo introdutório do Estatuto da OAB, o artigo 1º do Estatuto da OAB, que você bem deve saber, é a Lei 8.906 de 94. Também temos o artigo 2º do Regulamento Geral, seguido igualmente do artigo 7º do Regulamento Geral. Então, voltando aqui comigo, estamos trabalhando com o tema macro, atividades de advocacia, e dentro das atividades de advocacia, as chamadas atividades privativas de advogado. Nós vamos estudar o que é que somente advogado pode realizar. Veja na tela comigo, por favor. O que é que somente advogado pode realizar? Vamos lá. Quais são as chamadas atividades privativas de advocacia? E o artigo 1º do Estatuto da OAB contempla 3 grandes atividades privativas de advocacia. A primeira delas, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Você vai ver comigo que eu destaquei aqui a palavra qualquer propositalmente, tá bem? Mais à frente a gente diz por quê. Segunda grande atividade privativa de advocacia é a consultoria, a assessoria e direção jurídicas. E, finalmente, o visto em atos constitutivos de pessoas jurídicas. Então, ao todo, se nós formos analisar o artigo 1º do Estatuto da OAB, que nós vamos abreviar como EAOAB, e também os artigos 2º e 7º do Regulamento Geral, o nosso RG-OAB, podemos afirmar que existem 3 grandes atividades privativas de advocacia. Primeira delas, a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Segunda, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. E, finalmente, o visto em atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas. Retornando aqui comigo, o que eu vou fazer com você a partir de agora? Estudar cada uma dessas 3 grandes atividades privativas de advocacia. Começando com a primeira, que é a atividade de postulação judicial. Ela vem contemplada lá no artigo 1º, inciso 1º do Estatuto da OAB. A postulação judicial. Nós podemos dizer que, como regra, postular em juízo é tarefa privativa de advocacia. Para postular em juízo, nós precisamos de advogado. Concordam comigo? Sim? Voltando aqui comigo. Para eu ingressar com uma ação de indenização por danos morais contra o Estado, regra geral, eu preciso de um advogado para atuar em meu nome, para fazer essa intermediação entre mim e o Poder Judiciário? Sim. Para impetrar um mandado de segurança, eu não preciso de um advogado? Sim. Então podemos afirmar que a regra é postular em juízo depende de advogado. Isso em virtude de um pressuposto processual que você bem conhece, a capacidade postulatória, tá bem? Regra geral, recapitulando, postular em juízo depende de advogado, certo? Vamos à tela novamente.
Então estamos analisando a postulação judicial como a primeira grande atividade privativa de advocacia. E trouxemos a regra segundo a qual postular em juízo exige o quê? Advogado. Postular em juízo exige advogado. Tá bem? O que acontece é que esse artigo 1º, inciso 1º do Estatuto da OAB diz que postular a qualquer órgão do judiciário é considerado atividade privativa de advocacia. Essa palavra qualquer, retornando aqui comigo, traduziu uma ideia de monopólio da advocacia para acesso ao judiciário. Nós não podemos bater o pé e afirmar categoricamente, de forma absoluta, que postular em juízo sempre, em 100% dos casos, exige advogado. Essa palavra qualquer, que dava um ar de absolutismo, de algo extremo, categórico, foi declarado inconstitucional pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 1127, dígito 8, declarou inconstitucional a palavra qualquer. Veja aí na tela comigo. Essa expressão qualquer, prevista lá no artigo 1º, inciso 1º do Estatuto, foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, podemos traduzir a regra que exige-se advogado na atividade de postulação judicial, isso em virtude da capacidade postulatória. No entanto, existem exceções. Existem hipóteses em que a atuação do advogado é dispensável, ou seja, em algumas hipóteses, nós não precisaremos de advogado nessa tarefa de postulação. Tá certo? Voltando aqui comigo, qual que é a minha missão com você a partir de agora? Exatamente a de estudar essas exceções. Quais são aquelas situações em que postular independerá de advogado? Lembrando novamente que, como regra geral, para postular em juízo, eu preciso ser representado por um advogado. Excepcionalmente, eu posso postular sozinho, leia-se, independentemente de advogado. E é isso que nós vamos estudar agora, as exceções. Eu vou trabalhar com você com 7 exceções, 7 situações em que a atividade de postular não dependerá de advogado. O que significa dizer que nós não teremos, em 100% dos casos, a exigência de advogado nessa tarefa de postulação. É isso que a gente estuda, então, a partir de agora. Veja na tela comigo. Olha só. Vamos estudar, então, aqui as exceções à postulação judicial exigir advogado. Ou seja, o advogado será dispensável. O advogado será dispensável em algumas situações. Quando que o advogado será dispensável? Primeira situação, impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Você sabe que o habeas corpus tutela a liberdade de locomoção. Exatamente por tutelar a liberdade de locomoção é que o legislador, lá no artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB, diz que não se inclui como atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus. Já que o habeas corpus tutela exatamente a liberdade de locomoção, é uma ação de índole constitucional que tem por objetivo a proteção da liberdade de locomoção, é que não se exige capacidade postulatória. Voltando aqui comigo, significa dizer que se o meu vizinho for preso e se eu for mecânico, eu posso impetrar um habeas corpus, eu mecânico, posso impetrar um habeas corpus em favor do meu vizinho. Eu preciso ir atrás de um advogado? Não, não preciso. Claro que a regra geral é que uma pessoa presa, os seus familiares ou alguém próximo vá buscar um advogado, lógico. Mas isso é indispensável? A impetração de um habeas corpus, exatamente para se tentar soltar aquela pessoa presa ou na iminência de sofrer uma coação na sua liberdade de locomoção, ela necessariamente vai precisar de advogado? Não. Artigo 1º, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Voltando na lousa. Então veja aí.
O habeas corpus, já que tutela a liberdade de locomoção, dispensa advogado. Isso vale para todas as instâncias. Todas as instâncias. Tá bem? Todas as instâncias. Juiz de direito, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, STJ, STF, em qualquer instância ou tribunal, a impetração de habeas corpus dispensa advogado. Só cuidado com uma pegadinha, é que a impetração de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular, mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular, essas ações exigem advogado. Tá bem? Cuidado com essa pegadinha. O que dispensa advogado é a impetração de habeas corpus. Mas a impetração de mandado de segurança, mandado de injunção, habeas data e ação popular, essas exigem advogado sim. Tá ok? Joia! E qual é a próxima exceção? A postulação judicial exigir advogado, ou seja, o advogado continuará a ser dispensável. Qual a próxima situação? Postulação perante os juizados especiais. Postular perante os juizados especiais nem sempre exige advogado. Em algumas hipóteses, sim, o advogado será necessário, em outras, não. A postulação perante os juizados especiais nem sempre exige advogado. E aqui nós temos que analisar, primeiro assunto, os juizados especiais cíveis estaduais, regidos pela Lei 9.099 de 95. Nos juizados especiais cíveis estaduais, regidos pela Lei 9.099 de 95, em primeira instância, o advogado é dispensável até 20 salários. Até 20 salários, em primeira instância, o advogado é dispensável, não preciso de advogado. Se superar 20 salários, aí o advogado é necessário. Mas até 20 salários eu não preciso de advogado. Já em segunda instância, aí sim, o advogado é necessário sempre, independente do valor. Tá bem? Juizados especiais cíveis estaduais, Lei 9.099 de 95. Primeira instância até 20 salários, não preciso de advogado. Em segunda instância, o advogado sempre será necessário. E nos juizados especiais cíveis federais, regidos pela Lei 10.259 de 2001. Em primeira instância, simplesmente o advogado é dispensável. Não importa o valor da causa. Advogado dispensável. Primeira instância nos juizados federais, advogado dispensável. Segunda instância, fica o mesmo esquema da justiça estadual, dos juizados estaduais. O advogado sempre será necessário. Tá bem? Esse assunto, vejam, é absolutamente multidisciplinar porque envolve processo civil. Postular perante os juizados especiais nem sempre exigirá advogado. Por quê? No âmbito estadual, em primeira instância, até 20 salários eu não preciso de advogado. Nos federais, independentemente do valor da causa, eu não preciso de advogado. Só em segunda instância é que o advogado sempre será necessário nos juizados especiais, tanto nos estaduais quanto nos federais. Voltando aqui comigo, já estudamos então duas exceções. Uma próxima exceção aqui na tela, vejamos aí. Mais uma exceção. Jus postulandi na Justiça do Trabalho, artigo 791 da CLT. Como regra, na Justiça do Trabalho, o advogado é dispensável. Como regra, na Justiça do Trabalho, o advogado é dispensável. Tá bem? Regra, então, aí, acabei anotando em cima. Deixa eu apagar aqui. Cadê minha borrachinha? Como regra, então, na Justiça do Trabalho,
O advogado é dispensável, tá bem? Eu não preciso, como regra, de advogado para postular na Justiça do Trabalho, fruto do artigo 791 da CLT. No entanto, existem exceções, exceções trazidas pela súmula 425. Súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho. Há ressalvas. Impetração de mandado de segurança. Propositura de ação rescisória. Propositura de ação cautelar. E, finalmente, recursos que sejam de competência do TST. Nesses casos, o advogado será necessário. Tudo bem? Então lembre-se, regra geral na Justiça do Trabalho, não precisamos de advogado, em virtude do 791 da CLT. Exceções, súmula 425 do TST. Impetração de mandado de segurança, propositura de ação rescisória, propositura de ação cautelar e recursos de competência do TST, o advogado se faz necessário. Nos demais casos, não precisamos de advogado. Tudo bem? Como é que funciona na Justiça do Trabalho? Mais um assunto multidisciplinar envolvendo direito do trabalho e processo do trabalho. Ok? Retornando aqui comigo para a gente analisar mais uma exceção. Vamos lá à nossa tela, vamos lá. Mais uma exceção. Justiça de paz, que vem tratada no artigo 98, inciso 2º da Constituição Federal. Postular perante a Justiça de Paz, que tem como competência a celebração de casamentos, eu não preciso de advogado. Para postular perante a Justiça de Paz, eu não preciso de advogado. O advogado, então, é absolutamente dispensável. Tá bem? Postular perante a Justiça de Paz. Outra exceção, propositura de ação de alimentos. Dispensa também advogado. A Lei de Alimentos, que é a Lei 5478 de 68, no seu artigo 2º, prevê que o credor de alimentos pode pedir alimentos diretamente a quem deva prestá-los. Entendam por diretamente, pessoalmente, independentemente de advogado. Propositura de ação de alimentos dispensa advogado em virtude do artigo 2º da Lei 5478 de 1968. Tá bem? Que mais, Arthur? Tem mais alguma exceção? Tem. Medidas protetivas da Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006. A mulher vítima de violência doméstica pode requerer medidas protetivas independentemente de advogado. Então, a mulher vítima, ela não precisa de advogado para quê? Para pedir ao juiz medidas protetivas. Aquelas medidas que obrigam o agressor, como por exemplo, afastamento do lar conjugal, manutenção de distância mínima. A mulher vítima de violência doméstica não precisa se preocupar em contratar um advogado para que ela tenha a tutela jurisdicional. Ela diretamente pode pedir ao juiz medidas protetivas, independentemente de advogado. Tá bem? Tá entendendo o que nós estamos trabalhando até agora? Com as exceções à postulação judicial exigir advogado? Sim? Ótimo. Voltando aqui comigo. Então, uma mulher é agredida pelo marido. Mulher agredida pelo marido dentro de casa. A mulher vai a uma delegacia de polícia, registra um boletim de ocorrência. Lá no BO, ela pede que o marido seja afastado do lar conjugal. Ela está formulando um pedido de medida protetiva. Esse BO vai ao Poder Judiciário, tá certo? E o juiz aprecia esse pedido. E esse pedido não está subscrito por nenhum advogado. A própria mulher vítima de violência doméstica
postulou a medida protetiva e isso será apreciado pelo judiciário, independentemente de advogado. Tudo bem? Certo? E uma última exceção, também relacionada a processo penal, a direito penal, veja na tela comigo, mais uma exceção. Aqui eu acabei colocando o artigo 19 da Lei Maria da Penha, acabei apagando aí o vício, né? Mas é o artigo 19 da Lei Maria da Penha. E agora sim, propositura de revisão criminal. A propositura de revisão criminal dispensa a advogado. Para propor revisão criminal, eu não preciso de advogado, tá bem? Não preciso de advogado. O condenado que tenha sido, então, sentenciado em um processo criminal, após o trânsito em julgado, pode propor revisão criminal. Essa propositura de revisão criminal dispensa advogado. Até os familiares, caso o condenado tenha morrido, podem propor a revisão criminal. E tudo isso dispensa a advogado. Certo? Perfeito! Retornando aqui comigo, fechamos então a primeira grande atividade privativa de advocacia, que é a postulação judicial, que como regra exige advogado, mas com algumas ressalvas que nós estudamos. Estudamos 7 ressalvas, 7 exceções. Vamos agora à segunda grande atividade privativa de advocacia. Veja na tela comigo. Segunda grande atividade privativa de advocacia, prevista no artigo 1º, inciso 2º do Estatuto da OAB. Prestar consultoria, assessoria e direção jurídicas. É aquilo que a doutrina denomina de advocacia preventiva. Advocacia preventiva. Somente advogado pode praticar as atividades de advocacia preventiva. Aquela advocacia não contenciosa, que não se relaciona, portanto, a litígios judiciais. Essas atividades de assessoria e de consultoria jurídica formam aquilo que a doutrina chama de advocacia preventiva. Voltando aqui comigo. Um empresário está com problemas na Receita Federal. Ele quer evitar que no próximo ano ele caia na malha fina. O que ele pode fazer? Contratar um advogado tributarista para lhe emitir um parecer sobre planejamento tributário. O que é que ele está errando, o que é que ele pode melhorar na sua empresa. O advogado tributarista vai elaborar um parecer, ou vai, então, prestar uma consultoria jurídica em matéria tributária a esse empresário. Percebeu? E aqui só advogado pode realizar. Pessoas estranhas à advocacia não podem prestar assessoria e consultoria jurídica. O mesmo vale, voltando na tela comigo, para a função de diretoria e gerência jurídicas. Ser diretor, ser gerente jurídico, igualmente, constituem tarefas privativas de advocacia. Ser diretor jurídico, ser gerente jurídico, em qualquer tipo de empresa, pode ser empresa pública, privada ou paraestatal, e mesmo em bancos, em instituições financeiras. Isso é privativo de advogado. Só advogado, sem qualquer exceção, poderá exercer a chamada advocacia preventiva e exercer função de diretoria e gerência jurídica. E aqui, pessoal, não há exceções. Só advogados podem exercer tais tarefas. Só advogados podem exercer tais tarefas. Não há exceção. Advocacia preventiva, diretoria e gerência jurídica, só advogado poderá exercer. Tá bem? Voltando aqui comigo, se um estagiário de direito prestar consultoria jurídica ou assessoria jurídica, se um economista se tornar gerente jurídico de um banco, isso é ilegal, exercício ilegal da profissão, porque somente advogados podem exercer assessoria e consultoria jurídicas, aquilo que se chama de advocacia preventiva, e somente advogado poderá exercer a função de direção
ou gerência jurídica. Em qualquer tipo de empresa. Empresas públicas, empresas privadas, entidades paraestatais e mesmo em instituições financeiras. Tudo bem? Certo? Última grande atividade privativa de advocacia na tela comigo. Vamos lá. Visar atos constitutivos de pessoas jurídicas. Isso vem lá no artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto e artigo 2º do Regulamento Geral. Todos os atos constitutivos de pessoas jurídicas exigem um visto do advogado. O advogado vai assinar o contrato social daquela empresa. O advogado vai assinar, visar o ato constitutivo daquela sociedade. Tá bem? É, então, um requisito de validade do ato constitutivo. Se o ato constitutivo de uma pessoa jurídica não tiver o visto do advogado, consequência, nulidade do ato constitutivo. Ok? Voltando aqui comigo, eu sou empresário, quero abrir uma nova empresa, uma nova pessoa jurídica. Necessária a elaboração de um contrato social e esse contrato social tem que passar por um advogado. O advogado vai visar aquele ato constitutivo. Para que ele seja registrado lá na junta comercial do seu estado, necessário que aquele contrato social esteja visado por advogado, sob pena de nulidade do registro. Então, eu quero abrir uma associação civil, uma associação Amigos do Bairro. Indispensável que aquele ato constitutivo da associação civil passe por um advogado. Agora, claro que há exceções na tela comigo. Existem duas exceções em que eu não precisarei de visto de advogado. Atos constitutivos de microempresas e de empresas de pequeno porte. Atos constitutivos de microempresas e de empresas de pequeno porte dispensam o visto de advogado. Tá bem? Isso já caiu no exame de ordem? Sim, já caiu. Todo ato constitutivo de qualquer tipo de pessoa jurídica exige visto? Não. Quais são as exceções? Microempresas e empresas de pequeno porte. Os atos constitutivos não precisam de visto de advogado. Tudo bem? Compreendeu? Sim? Voltando aqui comigo? Então, aqui a gente conseguiu fechar quais são as atividades privativas de advocacia previstas lá no artigo 1º do Estatuto da OAB e nos artigos 2º e 7º do Regulamento Geral. Mas em razão da multidisciplinaridade que nós estamos encontrando no exame de ordem, eu vou trazer mais algumas hipóteses previstas no CPC em que o advogado necessariamente terá que participar. Vamos à tela, por favor? Inventário e partilha, divórcio, separação e extinção de união estável consensuais, que sejam extrajudiciais. E eu vou até acrescentar aqui uso capião administrativo. Inventários e partilhas, divórcios, separações e extinção de união estável, que sejam realizadas consensualmente em cartório e também uso capião, exigem a intervenção do advogado. Isso consta tanto no artigo 733, parágrafo 2º do novo CPC, tratando do divórcio, da separação e da extinção de união estável, quando realizadas em cartório, em que a escritura terá que ser assinada por advogado. A escritura de união estável que está sendo extinta terá que ser assinada por advogado. O mesmo vale aí para inventários e partilhas consensuais e, deixa eu até voltar lá, e o artigo 1071 do novo CPC, que trata do uso capião administrativo. O requerimento de uso capião administrativo em cartório necessariamente tem que ser assinado por advogado. Então veja que interessante, uma pergunta dessas poderia cair tanto em ética quanto em processo civil. O advogado é necessário nessas atividades extrajudiciais? E a resposta é sim. Tá ok? Retornando aqui comigo, com isso então, chegamos ao fim da nossa aula e veja na tela comigo o que é que nós analisamos ao longo desse nosso encontro. Vamos lá, veja aí na tela comigo.
um resuminho. Estamos aqui estudando as atividades privativas de advocacia, aquelas tarefas que somente advogado pode realizar. Estudamos a regra da postulação judicial exigir advogado e todas aquelas 7 exceções. Todas aquelas 7 exceções analisadas. Vimos também que a assessoria, consultoria e direção jurídicas são atividades privativas de advocacia sem qualquer ressalva. O mesmo vale no tocante a visar atos constitutivos de pessoas jurídicas, com as exceções das microempresas e das empresas de pequeno porte. Tudo bem? Sim? Então, me despeço aqui de você com a certeza que você vai gabaritar tudo que a gente falou agora no seu exame de ordem. Forte abraço, até nossos próximos encontros. Tchau, tchau.